sou lá dos montes que medem o céu. Sou das frias serras onde primeiro o sol nasceu e onde os rios ainda são apenas fontes. Sou de onde as árvores falam, a língua que eu conheço, onde de mim sei tudo e do resto me esqueço. Lá tenho olhar de estrelas a luzir e tenho voz de guardador de rebanhos. Passos de quem só desce para subir, mãos sem perdas nem ganhos. Retiro-me a estes vales, a estas fontes, a estes frescos jardins e pátrios rios. Quando vão cheios, caço pelos montes, e neles pesco quando vão vazios. Contente destes ares e horizontes, sem a corte a invejar, passo os fetios. Pelos invernos canto teus louvores, de outra musa melhor merecedores. Oliveira do Hospital é um dos concelhos da região serrana de Portugal e está localizado no distrito de Coimbra. O concelho é dividido em 21 áreas chamadas freguesias, que ao todo possuem cerca de 22 mil habitantes. Nascido na época da Segunda Cruzada, o concelho tem um vasto patrimônio histórico e arqueológico, assim como é importante depositário das tradições mantidas há séculos pelo povo português. Neste concelho, nas aldeias Chão Sobral, Gramaça, Rio de Mel e das 10, os modos de vida têm sido perturbados nas últimas décadas pela ocorrência de severos incêndios florestais. Essas diferentes aldeias têm em comum um modo de vida heterogêneo que combina tradições seculares com as novas formas de viver e trabalhar possibilitadas pelo avanço das comunicações e pela crescente integração cultural com as grandes cidades. Principalmente a partir da segunda metade do século passado, a busca por melhores condições para trabalhar e viver nos grandes centros de Portugal e da Europa tem motivado a migração dos jovens que desenvolvem carreiras profissionais ligadas à indústria, ao comércio e aos serviços. Vivi um tempo em Coimbra, mais ou menos um ano e meio, e outro ano e meio próximo a Lisboa, uma terra chamada Malveira. Que idade a senhora foi para Lisboa? 20. Aos 20. Fui empregada no Hospital da Cuca. Sim. Formei e depois vim para a minha terra nova. Depois de anos, ao retornarem reformados, os migrantes instalam-se nas propriedades herdadas de seus antepassados e, ainda de modo artesanal e lúdico, desenvolvem uma pequena agricultura de alto consumo que também contribui para reforçar o orçamento doméstico. Entre os valores fundamentais que sustentam tais modos de vida serranos estão o trabalho, o zelo, a partilha, o respeito, a honestidade e a integridade, que fazem valer mais as palavras empenhadas do que os contratos firmados. O trabalho na agricultura, aos poucos, perde o sentido na medida em que surgem novas formas de trabalhar. No entanto, ainda é muito presente a tradição secular do cultivo dos socalcos, que tem grande importância na preservação dos recursos naturais disponíveis, porque possibilitam o bom aproveitamento da terra em declive e da água, além de evitar erosões. Desenvolve-se um sistema agro-silvo-pastoril que se destaca pela diversidade da produção agrícola, dedicada ao cultivo de batatas, uvas, hortaliças e grãos, pela integração com a pecuária de pequenos animais, tais como caprinos, ovinos, coelhos e aves, e com a floresta, de onde se extrai a madeira, a resina de pinho e castanhas. Parte significativa da vida cotidiana é dedicada aos cuidados com as hortas e jardins. Flores misturam-se aos temperos e às ervas nas portas das casas e nos passeios. Entre os socalcos e quintas cultivados,
pequenos empreendimentos turísticos, comerciais e fabris alternam-se e trazem aos poucos novos rumos para a economia local. A arquitetura preserva o patrimônio construído ao longo de séculos de ocupação do território. As casas em pedras e xisto revelam as riquezas naturais do lugar e enfeitam as encostas das serras. Monumentos e prédios públicos preservados e também as ruínas de habitações antigas denunciam a existência de um passado que convive com os indícios de uma modernidade que muito lentamente instala-se. As festas religiosas realizadas ao longo do ano nas diferentes aldeias são pontos de encontro dos moradores da região. Qual é o santo padroeiro da aldeia das 10? São Bartolomeu. A data é 24 de agosto. 24 de Aí a data da festa, 24 de agosto. De Rio São Paulo, Qual é a 25 de janeiro. Qual é o santo padroeiro de Chile Sobral? São Lourenço, Qual é a data? a 10 de agosto. E qual é o santo padroeiro da Gramácia? São Francisco, Qual é a data? 4 de outubro. Qual é o santo padroeiro de Avô? São Pedro. Qual é a data? A data é 29 de julho. Aqui logo na Ceira não tem padroeiro, é o santuário Nossa Senhora das Preces, que é sempre o 1º de julho. Primeiro domingo. Primeiro domingo de julho, De julho. que por acaso é hoje. Um importante evento religioso da freguesia Aldeia das 10 é a Romaria de Nossa Senhora das Preces, a padroeira local que acontece na aldeia Vale da Macieira. No Monte Culcurinho, o mais alto da freguesia, encontra-se a Capela de Nossa Senhora das Necessidades, que também recebe romeiros de várias partes da região. As festas religiosas e típicas estão no centro da sociabilidade aldeã e possibilitam o lazer de jovens e adultos, a comercialização e a realização de pequenos negócios, o encontro com os parentes e vizinhos. O envelhecimento populacional e o esvaziamento do rural são fenômenos comuns a essas várias aldeias. No cotidiano, a cordialidade e a solidariedade facilitam a vida dos idosos que ainda trabalham em suas quintas, que vivem sós porque perderam seus companheiros e cujos filhos migraram para trabalhar ou constituir as suas próprias famílias em outras localidades. Os incêndios florestais ocorrem com regularidade no entorno das aldeias do Concelho de Oliveira do Hospital, como também nas aldeias de outros concelhos da região de Coimbra e no interior de Portugal como um todo. Mas houve anos em que a frequência e intensidade dos incêndios florestais foram maiores, como nos anos de 1975, 1987, 2005, 2012 e 2013, o que concorreu para a disseminação de uma preocupação coletiva diante esses fenômenos. Estudos do professor Luciano Lourenço e colaboradores do NICIF da Universidade de Coimbra enfatizam que a destruição da vegetação pelos incêndios florestais suscetibiliza os solos e os predispõe a processos erosivos. Observam ainda que tem havido um preocupante abandono dos campos antes cultivados,
o que se deve tanto ao êxodo rural quanto ao envelhecimento populacional. Demais, o professor Luciano Lourenço observou um progressivo abandono dos campos insocalcos nas terras mais afastadas das aldeias, estando os produtores a se dedicar a áreas mais próximas às suas moradias. O abandono da atividade agrícola tornou-se evidente e o mosaico agrícola das áreas rurais empobreceu-se. Os campos abandonados propiciaram o aumento da carga combustível, do que decorrem os riscos de ignição e de propagação de incêndios. Portanto, convém saber de que maneiras, com que dores, angústias e estratégias a comunidade local das aldeias vivenciam esses acontecimentos. Esse incêndio de 2005, esse não veio daqueles lados, veio dos lados de uma freguesia que se chama Avide, que é ali dos lados mais da Serra da Estrela. Às 3 da tarde a gente começou a ver ali uma nuvem enormíssima naquele monte, que nós estamos agora a ver o monte, mas é um monte que fica aqui em cima, uma grande nuvem, mas as pessoas já andavam anteriormente a profetizar aquele incêndio, porque estava, como era só se viam incêndios por todo o país e o terreno já estava outra vez propício para arder, as pessoas já andavam a profetizar novo incêndio, já com toda a cautela, mas nada valeu, porque quando naquele dia à tarde começou ali a arder, a gente não via chamas nem nada, só via um fumo que depois, pelos telefonemas, soubemos que tinha começado na vida, lá numa aldeia que se chamava Amalhada, e mais a 1 hora ou 2 já se viam as chamas naquele monte, chamamos ali onde são as antenas. Depois bombeiros, pessoal daqui da zona, helicópteros e tudo acudiu, mas não foi o suficiente para durante a noite ele ardeu aquela encosta. Durante a noite o incêndio anda mais devagarinho, mas nunca ninguém lá o foi enfrentar porque não, era de noite. Sim. Ali andou devagarinho, a arder, ou outro dia quando foi de manhã. Embora os bombeiros nessa altura também não foram assim muito eficazes, porque devido à quantidade de incêndios que andavam por aí, na zona. Mas as pessoas do São Sobral foram logo de manhã cedinho tentar controlar o mais que podiam, enquanto podem, porque o vento depois é que manda nos incêndios. Mesmo os incêndios de ocorrência há décadas passadas são lembranças vívidas na memória de seu povo, tal como relata a Dona Cecília, da aldeia de Chão Sobral. Estava eu aqui neste terraço onde a gente faz as facas, o nosso trabalho, e vi aparecer o fogo lá acima no monte. E aquilo veio vindo tudo por encosta abaixo. Veio vindo de dia ou de noite? De dia. Por encosta abaixo e pronto. E depois, por acaso, à tarde fui lá abaixo a uma quinta apanhar uvas. Sim. Porque o meu pai queria ir apanhar essas uvas para não se perderem. Quando voltámos para cima, o incêndio vinha ainda assim longito. Nós vinhamos nesta encosta do lado de cá. Mas olha, aquilo foi uma coisa como um foguete. Uma rapidez tão grande. Quando íamos para baixo para essa quinta, andava alguém, pessoas na encosta, e ainda pensámos assim, olha, que perigo. Mas pronto, o incêndio ainda vinha bastante longe, não é? Mas quando vínhamos a voltar para cima, já não andava ninguém, foi a sorte, porque o fogo foi no prazo de 1 minuto, percorreu uma extensão, sei lá, desde aquela zona até lá acima à estrada, uma coisa tão rápida, aí deu para perceber o perigo do incêndio, porque foi uma coisa fora de lugar. E os incêndios mais recentes impõem grandes rupturas na rotina comunitária, sendo os moradores idosos os mais penalizados. Por vezes, os moradores são evacuados rapidamente de sua moradia pelas autoridades locais, sem sequer levar os seus pertences, sem saber se haverá retorno para suas casas, como também nos conta Dona Olímpia, da aldeia do Rio do Mel. Minha casa, com as folhas do eucalipto a arder e a caírem em cima do telhado. Foi que não tem medo do fogo e praticamente a arder a casa. Na temporada dos incêndios florestais, na época do verão, que é caracteristicamente quente e seco em Portugal,
associam-se à difusão da informação técnica de alerta, a vigilância ao ambiente florestal. Ardeu a área de 2005. Foi a zona que atingiu o Conselho daqui da região de Coimbra do ano 2005. Foi que tivemos muitos problemas, desde ali do Conselho de Ceia, o Conselho de Arganil, foi as áreas que arderam mais, mas aqui foi mais o Conselho aqui de Ceia e Oliveira do Hospital, foi a área que ardeu mais. E depois foi o Conselho de Arganil que também ardeu, e depois foi o de Tábua também igual. Tudo depende, é como lhe digo, se for uma rápida intervenção conforme foi aqui, isto por exemplo, nós contamos agora aqui com 3 meios aéreos, como vocês viram. Sim, nós só pudemos contar com 3 meios aéreos porque na zona não havia mais nada. Porque se houvesse 3 diferentes focos nas outras zonas aqui envolventes, nós não contávamos cá com meios aéreos nenhum. E então aí uma situação destas, em vez de demorar 30, 40, uma hora a apagar, às vezes andamos atrás delas dias. Claro. E isto falando em dias, nós estamos a falar tudo conforme foi o Rio de Mel, que vindimou perto de 300 hectares de terreno. As operações de combate no terreno. E nós no sítio onde estávamos, fomos rodeados com o fogo. O que é que nos valeu naquela altura? Ainda se podiam fazer os contrafogos. Estávamos lá 15 viaturas no mesmo sítio paradas. E nós vimos ali, é onde acabamos de ficar. Naquela altura tinha uma filha com 8 anos, outra com 4. Eu só pensava que nunca mais as via. O que é que nós nos lembramos, nós as viaturas todas lá estávamos, ligamos para o nosso comandante e dissemos, olha que nós estamos aqui, vamos aqui ficar no meio do fogo. Ele então mandou-nos botar um contrafogo, mas aquilo foi horrível. Eram 2 da manhã, quando estávamos contra fogo. Aquela fumarada, aquela poluição que veio, nós temos que deitar no chão que são intoxicados. Quando andava lá nos bombeiros, havia pessoas que levavam-nos leite e comidas, etc. Colaboravam também assim connosco. E de vez em quando também até ajudavam um pouco. Também até havia os amotes de as mangueiras e eram pessoas também assim corajosas. E a vigília dos moradores, cuja intranquilidade em torno da proximidade da brasa e do fumo rouba-lhes a tranquilidade do sono e do repouso. Os agentes do meio operacional e a comunidade se apoiam mutuamente. Os primeiros chegam tão rápido quanto possam. E a comunidade, em reciprocidade, leva-lhes água e alimento quando os operacionais se encontram exaustos, desidratados e famintos após uma intensa ação de combate às chamas. Eu sempre o que eu tenho sofrido e o meu marido, temos cá estado todos. Eu até já para o Alto da Serra e a Maria também está ali, sabe? Até para lá já leváramos água e pacotes de leite para os bombeiros e tudo. Para o Alto da Serra, lá para a figura das cidades. Já lá foi muita vez em cima àquela estrada. Foi esse doutor que deu uma embalagem de leite. E eu não tinha dinheiro para comprar, na junta de freguesia, não tínhamos dinheiro para comprar o leite aos bombeiros. Eles eram tantas equipas. Até passava de Coimbra para baixo. Por vezes, tem sido a própria comunidade a combater diretamente os incêndios que alcançam uma temerária proximidade em relação às suas moradias, fazendo-o antes mesmo que qualquer socorro externo chegue à localidade, como se recorda o senhor Armando, da aldeia da Gramaça. Porque o fogo em 2005 começou aqui numa aldeia entre Porto Silvado e Val do Torno, lá no fundo, e nós tínhamos ali 4 carros de bombeiros. Tínhamos 4 carros de bombeiros aqui ali chamado Arco da Sequeira, ali no interior estavam lá 4 carros de bombeiros. Comunicou-se para eles que estava a passar um incêndio lá no fundo e eles estavam lá, mantiveram-se lá e não saíram de lá. E deixaram vir por aí acima e foi a desgraça que se deu. E não apareceram cá, não passaram. Da garagem e éramos os dois para cima. E eu quando cheguei ao entroncamento lá abaixo disse assim para eles, olha, o meu pinhal ainda não ardeu. Quando cá cheguei já estava ardido. Eu fui ver como é que aquilo estava ardido. Chegou mesmo à fazenda. E depois chegaram, a fogo chegou ali ao pé do nosso cemitério e eu disse-lhe para eles, vejam lá se não vai para dentro do cemitério o fogo.
Os coitados com umas pás a deitar a terra para tapar aquilo e não seguravam o fogo. Assim, embora os riscos relacionados aos incêndios florestais estejam implicados na rotina das aldeias do Concelho de Oliveira do Hospital, o modo de vida predominante de seus moradores fixos tem tentado resistir a essas adversidades e superá-las. As serras e as florestas, assim como os socalcos e as águas límpidas que por ali fluem, constituem um ambiente único que, através dos séculos, molda a identidade coletiva do povo local e por ela é moldado. A paisagem natural e a construída se misturam às práticas sociais de sua gente, hoje predominantemente idosa e voltada para o meio rural. Homens e mulheres que vivem e convivem nas aldeias históricas e de xisto são, por vezes, invisibilizados diante os apelos e os atores da modernidade que adentram as serras. Porém, esses homens e mulheres, sujeitos ativos desse modo de vida aldeão, seguem sendo portadores de uma história extensa, vasta e de uma grandeza incomum, que se revela por meio de sua característica humildade no viver cotidiano, através da solidariedade mútua e miúda do dia a dia, da transparência como exibem as marcas do tempo em seus rostos e corpos, que guardam a memória do enfrentamento, das rudezas do sol que arde no céu do verão, do fogo que arde no chão da floresta. E pela vida fora seguem, sob a contínua crença em seus santos padroeiros, aos quais dirigem as suas preces. São ditados velhos, é uns orações que a gente... E eu também digo às vezes assim, outras vezes esqueço-me, também digo assim, nesta cama me deitei para dormir e descansar, se vier a morte que me deixe falar, quero abraçar à cruz e à Santa Bela Cruz e à Rainha da Verdade. Nesta cama me deitei, 7 a janela cheia, 3 aos pés e 4 à cabeceira, Nossa Senhora na dianteira. Nossa Senhora me disse, dorme e repousa, não tenhas medo de nenhuma coisa. O viajante, amigo da simplicidade, da natureza desumanizada, do primitivo, terá sempre na serra uma região que há de encantá-lo.